especial, todo mundo. Bem-vindo nessa noite fria, para nós encarnados. Os encarnados está cheio aqui, gente. Eu não enxergo, mas o Pedrinho, acho que depois de mais de um ano, né, Pedro? Depois da pandemia, a gente não fez mais palestra presencial nas sextas. Sexta é só virtual e ultimamente a gente está fazendo reprise das palestras de quarta. Tá? Então, seja bem-vindo. Tá? E é sempre bom recebê-los aqui nessa casa, que é de estudo, de oração, de meditação. E com certeza, todos vamos sair daqui fortalecidos. Então, convido a todos para fazermos uma prece, uma abertura. Deus Pai, de amor e de caridade, gratos somos por mais esse dia, por mais essa oportunidade de convívio entre irmãos, que possamos levar daqui os ensinamentos, as lições para o nosso dia a dia, principalmente colocá-las em prática. Que a tua luz, que a tua paz nos envolva, que o expositor seja fortalecido, envolvido, que possamos sair daqui um pouco melhores do que quando aqui chegamos. Que a tua luz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Pedro, Pedrinho, vale falar para nós sobre bem-aventurados e misericordiosos. Boa noite, gente. Sempre vamos pensar assim, né? Podia estar mais frio. Então tá tudo certo, tá tudo ótimo. A gente chegou em dias assim, eu sempre brinco, né? Que tem que vir alguém para abrir a casa, para fechar a casa, e se tem palestrante, tem que vir palestrante. Então essa a gente vê. Porque olha, que gerinho. Eu acho que foi realmente em torno de um ano, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, não sei. Com pandemia, filho nascendo, viu uma coisa acontecendo, voltamos. Eu até dizia para minha esposa em casa, assim, olha, eu não lembro quanto tempo. Chega uma hora que tu não calcula, tu não conta mais as coisas, só deixa aí. Falei, eu não me lembro, mas que bom que finalmente as coisas estão voltando. Porque a gente às vezes não pensa, né, que é nível de pandemia, tudo que aconteceu. Muitas coisas que ainda não voltaram ao padrão, à normalidade. Nós falávamos da casa urbana, que tem muita coisa que é remota. Atividades que são remotas, porque o pessoal ainda entende que precisa ser híbrido dos processos, mas o bom é que aqui dentro está quentinho e a gente tem até as 8h30 para conversar. O tema, bem-aventurados dos misericordiosos. Acho que vou ficar com calor. No final da palestra eu não vou tirar casaco porque eu não sou louco. Só um pouquinho, né? A gente está falando então, pessoal, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, naquele recorte das bem-aventuranças. A gente pegou só uma e, obviamente, dentro dela, não faremos a leitura completa do capítulo. Não. Falta tempo e não é esse o objetivo. Nós temos apenas alguns recortes aqui. Que a gente vai fazer uma relação. Nós teremos essa relação do capítulo 10 no Evangelho com o Livro dos Espíritos. Sempre fazer aquela conversa que é importante. Destacando, perdoai para que Deus nos perdoe, tudo certo. Reconciliar-se com os seus adversários, espetáculo. O sacrifício mais agradável a Deus. Ponto. 3 pontos. Precisa mais que isso. Hoje de noite, né, dia 2 de julho, os dedos ardendo, a gente vai ficar com esses 3 e nada mais. Não precisa para hoje nada além disso. Meu livro dos Espíritos está querendo muito ficar fechando. Está tudo bem, respeito. Assim, pessoal, vamos lá. Conversa por conversa, porque no final das contas eu sou dessa política. Exposição é conversa. Para conversar sobre o tema, introdução. A gente não vai fugir disso jamais. Primeiro que, quando se começa a leitura, e quando está bem descrito o capítulo em si, bem-aventurados os que são misericordiosos, automaticamente vem o pensamento. Agora é isso que eu vou ser misericordioso para com os outros. Né? Eternamente para com os outros. E por isso, já sendo 8h05, eu vou ficar falando isso porque eu gosto de ficar escondido, eu vou ficar focado lá para não perder meu passado horário. É que nós vamos, quem sabe, um pouco, eu não vou dizer contra, tem muito cuidado com isso,
nós estudamos e buscamos junto ao Espiritismo. Não? Porque no final das contas, alguns podem concordar, outros não. O intuito da caminhada é a comunhão. É o propósito de fazermos mais, de sermos melhores, não só para consigo, mas principalmente para com os outros. A importância de ser o bem em ação. Bom, certo, show. E tem vezes que nessa máxima, o que acontece? Quem sabe nós pensamos muito que nós temos que ser. Bom, temos que ser, temos que fazer. Eu sempre adoro aquela máxima. Tem que fazer. Show de bola. É vergonhoso. Eu adoro contar histórias que são verdades, principalmente as minhas, né? Quando eu e minha esposa nos mudamos para nossa casa, a gente tem que rachar lenha. Uma serrinha. Nem rachar, era fazer um corte, tá? Até hoje eu não consigo cortar. Uma serrinha. Eu não consigo. Eu erro a mão, a serra tranca, eu só bati a serra, ela fez assim, ó. Sai, amor. Eu falei, não, tu não vai ter força. Eu estou fazendo errado, mas vai dar certo. Eu falei, não, mano, só um pouquinho. E em 3 movimentos, acho que ela cortou um pedacinho de lenha. Passei vergonha. 2, eu ainda não sei fazer isso assim. Pelo bom sentido desse exemplo ridículo. É para dizer que às vezes a gente não sabe bem como fazer, mas a gente pode aprender. Dito isso, significa um ponto. Que é o mesmo exemplo de que a gente só pode fazer algo bem feito quando a gente sabe o que está fazendo. Quer dizer que, uma afirmação tua, né, Pedro? Agora é muito perigoso. Está dizendo que para ser bom tem que entender que é o bem. Não é bem assim. A gente não está dizendo que para fazer alguma coisa tem que efetivamente saber fazê-lo. Porque, vamos lá, às vezes o aprendizado está no processo do erro. É o primeiro ponto. O processo de aprendizagem ele está. Eu não vou dizer que ele faz parte, ele conversa diretamente com a necessidade de erro. Se não errar, melhor. A vida é muito mais fácil sem erro. Mas tem momentos que somente errando a gente aprende. E assim vai. Se fosse para tirar sempre 10 na prova, não estava hoje. Quantos graus, gente? Quantos graus? Uns 4 ali fora, talvez 5. Não estava saindo de casa, com 5 graus de noite, numa quarta-feira. Tem que ouvir o Pedro. E o Pedro nem tinha também que sair de casa para vir conversar aqui. Era só nota 10? A gente estava trabalhando em outra coisa e não estava passando frio. Isso é para falar, é para trazer à tona a condição de bem-aventurados, os que são misericordiosos. Vamos pegar o dicionário para entender o que é misericórdia? Não, óbvio que não. Eu nem trouxe o glossário espírita para não ficar preso com isso. O importante vai estar na leitura. E hoje o nosso ponto não é entender o que é misericórdia, não. É entender como nós podemos ser misericordiosos sem a necessidade de efetivamente entender ela. Porque tem muita coisa que a gente sabe fazer sem nem mesmo saber o que está fazendo. E às vezes isso é a melhor coisa do mundo. E a resposta está junto com o Evangelho. Mas a gente vai até as 8h30, porque senão a palestra termina muito cedo, né? Capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Perdoai para que Deus os perdoe. Esse é o primeiro passo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu, todo mundo já sabe decoradinho, né? Não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7 vezes. A gente está falando aqui do recorte do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7, capítulo 6, versículo 14 e 15, e aí por fim, ainda dentro de Mateus, no capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Desses 3,
entendo, não é leitura, não é instrução de espírito, como o primeiro passo mais importante, eu digo até o mais difícil. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Por que é que ela fala torta no início de que, quem sabe, hoje a gente vai para o caminho contrário, que a gente estuda, de que diz que nós precisamos ser caridosos, nós precisamos agir. Bom, o caminho contrário, na verdade, é só uma frase pesada para tentar situar uma visão distinta. Por quê? Porque é o seguinte: quanto mais se estuda, mais se entende a necessidade da prática do bem, os preceitos da base, e a gente faz a leitura em qualquer obra espírita, complementar ou básica. Ok? Ok. Vou trocar a palavra, porque é mais fácil. Tá? Na misericórdia, para hoje de noite, a gente vai trocar só por perdão, tá? E a gente deu várias vezes aqui. Estava dizendo, eu não estou falando de perdoar para ser desperdoados. Isso aí vem na sequência, porque a gente está falando de perdoar para que Deus nos perdoe. E no complemento tem isso. Misericórdia, perdão, Pedro. Para se entender, vamos dizer que sim. É muito mais fácil, né? É muito melhor. A pergunta é, isso é sempre bom na palestra presencial, que eu estava fazendo pergunta. A pergunta é, isso, a gente só pode dar realmente o avanço na leitura do capítulo, junto com o livro dos Espíritos, e desenvolver o pensamento, fazendo essa pergunta. Para tentar encontrar o contexto da onde a gente pretende chegar, certo? A pergunta é, alguém se ofendeu com uma outra pessoa já nessa semana? Um sorrisinho bem amarelo, né? Alguém se incomodou? Não precisa ter esse silêncio, não. Hoje eu queria ir até a casa de um colega. 2 vezes. Minha mulher olhou assim: o que tu tem? Eu tirei esse um pedaço da minha cutícula, Paulinho. Ah, mas quem é palestrante não está melhor só na cabeça dos outros, né? Tá correndo atrás da máquina igual, não é nada diferente. Hoje eu me incomodei, gente. Não sei vocês, espero que não, porque além do frio se incomodar por uma coisa sem necessidade, não tem sentido. A pergunta é, alguém se incomodou com um coleguinha de vida? Se sim, se não, tem a cabeça, tem o coração, tudo certo. Bom, perdão, perdoar é uma palavra pesada, uma ação pesada, que é perdoar. Não é fingir que está tudo certo. Não, é perdoar. Não. Mas vou perguntar dessa maneira também. Vocês já resolveram alguma dessas coisas perdoando o que aconteceu? Não responde também, não precisa. 2 perguntas para mostrar que nós estamos perdoando ou tentando perdoar. E nós estamos tendo e buscando entender situações que têm relação para com os outros, ou que são geradas por conta de ações dos outros. Certo? Não, errado. Por quê? Agora sim, às 8h15 a gente vai. Porque no processo de bem-aventurados que são misericordiosos, aqui está o movimento contrário, tá? Lá nas 8h02. Aqui está o movimento contrário. Da questão do Pedro não conseguir cortar um pedaço de lenha com a serra e a minha esposa fazer rima. Tá? É para mostrar que, para ser misericordioso com os outros, porque eles próprios alcançarão a misericórdia, para serem misericordiosos com eles mesmos. Quando a gente pergunta se alguém perdoou o outro semana passada, na semana, a pergunta é melhor. Na vida até aqui, você se perdoa pelas suas faltas? Vai perdoar os outros sem nem se perdoar? Não faz sentido. Falando de arrependimentos, de inúmeras coisas. Bom, tem frases maravilhosas que vai para letra de música, vai para poesia, fantasmas do passado. Espetáculo, né? Mas é sobre isso a conversa de hoje. É sobre isso a conversa de hoje. Existe a máxima frase: o vencedor é quem se vence. Aí vem de novo Santo Agostinho, eu vou tatuar ainda essa questão porque é a que eu mais uso. É quase que uma preguiça de tanto falar ela e decorar. Vamos pro jogo, né?
919, resposta direta do conhece a ti mesmo. Bem-aventurados são os misericordiosos. As bem-aventuranças, de maneira geral, quando traz o exemplo, quando temos o recorte do Velho Testamento e a relação com a visão espírita, elas trazem uma coisa à tona. E essa leitura é importante. As parábolas em si, os exemplos gerais de Jesus, eles têm no ponto a história de como devemos agir. Mas antes mesmo até da parábola, Jesus não ensinava por parábola. Jesus ensinava por exemplo. E só ensina por exemplo, ou melhor ainda, só toca pelo exemplo quem realmente vive este exemplo. Desta maneira, a gente avança. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor revelam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é o próprio da alma elevada, que está acima do mal que lhes quiseram fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma irritabilidade desconfiada e cheia de amargura. A outra é calma, cheia de mansidão e de caridade. Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei. Este, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito pedirá o perdão das suas próprias faltas, se ele próprio não perdoa as dos outros? Quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, Jesus ensina que a misericórdia não deve ter limites. E aqui está bom. Por mais que o recorte diga, e esse eu não vou dizer problema, palavra errada, tá? Mas é como se faz a leitura e a construção, ela tem uma relação direta em que, olha, tu precisa perdoar o outro. Em nenhum momento eu digo que não é para fazer isso. Mas, na sequência, é dito sobre formas de perdoar, tá? Isso aqui a gente precisa ler as duas maneiras, tá? Só vai destacar sobre o perdoar de maneira simples, silenciosa, singela, e aquela de demonstrar a, vamos dizer, recuperação do processo. É isso que vai dizer que esse recorte a gente não precisa. O detalhe que envolve o perdoar e os bem-aventurados que são misericordiosos, ela tem a relação de que só progride, só avança, só entende esse processo na vida aquele que coloca o outro no seu próprio lugar. Aí volta para a máxima: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É a máxima da empatia. De olhar no outro e falar, tadinho igual a mim. Está tudo certo. Com as mesmas dificuldades que a minha. Só claro, a gente vai olhar para o outro, assim como eu hoje olhei para a câmera do laptop e disse, e não respeitei o processo do coletivo. Esquecendo, querendo esquecer, que existem outras faltas, outras ações que incomodam, outras inúmeras circunstâncias. Porque o processo da misericórdia, o processo do perdão, ele não está relacionado, o estudo do Espiritismo, a questão de vida, ela não está relacionada só às coisas grandes, tá? Por isso, a necessidade, a repetição extrema e quase chata, perdão, do meu dia de trabalho para vocês. Porque é o dia de trabalho de vocês também. Porque são as relações pessoais de vocês também. A todo santo minuto, a toda santa hora e a todo santo dia. Aplicar a misericórdia, perdoar, ser benevolente, ser caridoso, não está só naquela visão enorme de uma grande ação. Ela está no grãozinho, no pedacinho de cada condição de dia. De cada condição de dia. Quando a gente pensa que fulano, eu detesto falar a palavra fulano, vamos pro jogo. Fulano me olhou torto hoje. O problema do fulano foi olhou torto? Ou o problema... Gente, eu juro para vocês, eu não estou dizendo que eu faço isso, tá? Isso que é o pior. Porque eu faço a pergunta, eu dou uma possível resposta e eu penso, fico falando coisa que eu não faço, mas tudo certo, acontece. Vamos lá, porque no final das contas é sobre isso, é sobre identificar de, ali, é sobre isso. Fulano olhou torto. Todo mundo já passou por isso na vida? Vamos ser sinceros? Tranquilamente, né? Tipo assim, ó. Quando tem uma olhada. Acontece. O problema está no fulano que olhou torto ou em nós que não soubemos identificar, quem sabe, uma dificuldade no processo do irmão. De não se colocar no lugar do outro. Gente, ninguém é como é por acaso.
sua maneira por um motivo. Não estou querendo falar que cada um tem seu trauma, cada um tem. Cada um tem sua experiência de vida, cada um tem seu processo evolutivo, cada um tem a sua característica. O respeitar não quer dizer que a gente vai olhar de braço cruzado, eternamente vai falar, não, ele está no processo dele. Quando isso pode ser algo danoso para os outros. Está aqui também no Bem-aventurados e Misericordiosos, onde pergunta, é permitido repreender os outros? Não vamos responder isso hoje. Não quero juízo de valor e já são 8h20. A gente não chega nessa parte, por isso que eu comentei. Ficamos só em 3 tópicos. Todo o giro da conversa para falar da misericordiosa, da misericórdia, para falar do perdão, para falar de ser misericordioso, ela vai indo passo a passo em um processo que a gente começou transformando um pouquinho a ideia de que eu preciso perdoar o outro. Olha, mas para saber aplicar perdão, tem que resolver o armário de casa. Tem que botar em ordem as coisas dentro de casa. E quando você diz que perdoa o outro, mas não consegue se perdoar, tem algo errado aqui. Não estamos dizendo que primeiro você faz para consigo sempre e depois para com o outro. Mas a minha lógica é a máxima de que, olha, se o pessoal vai para a faculdade de medicina, eu uso a medicina porque é o mais legal, porque é o mais difícil. Se o pessoal vai para a faculdade de medicina, já é uma luta para conseguir entrar. Passa anos estudando, residência, especialização, não sei mais o que. Tu acha mesmo que em casa, quando tu chega e fala disso, toma um paracetamol que melhora para certo? Aí que está errado. As pessoas passam por um processo para serem qualificadas, para poderem prestar ajuda, prestar devidamente esse socorro. Falando de medicina, certo? O mesmo serve para nós. Eu só vou poder ser uma pessoa caridosa para com os outros quando eu sou caridoso comigo. Mas isso não quer dizer que ego, primeiro eu e depois os outros. Não. Mas de nada vale parecer e efetivamente não ser. Porque nós só realmente somos algo quando internamente isso reflete em nós. Aquele que perdoa, sabe se perdoar. Aquele que é caridoso para com os outros, é caridoso para com os seus. Estou até tirando de dentro. Estou colocando em uma outra bolha. Para aqueles dentro da sua casa, dentro do seu lar. Porque existe a máxima. Se vocês nunca falaram, nunca ouviram, aí a caneta faz parte, mas é uma verdade, que sempre se diz, né? Minha mulher já falou, depois que eu casei, eu vi quem tu era. No bom sentido, tá? Não foi em tom de crítica. Não foi em tom de crítica. Mas nós somos quem realmente somos em ambientes onde nos sentimos confortáveis. Então, ser para com o outro externamente para aparecer já é alguma coisa, mas não é aquilo que se busca. A gente volta para a extrema dos sepulcros caiados. Belo por fora, podre, pouco por dentro. E não é isso que buscamos. Em toda essa fala, nós precisamos cair no livro dos Espíritos, porque só tem mais 5 minutos. Dentro da terceira parte do capítulo 11, da lei de justiça, de amor e de caridade. 2 questões. 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Não é perdão, misericórdia, porque é caridade. Mãozinha dada, né, gente? Andando coladinho no outro. Diz, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Quando a gente percebe que o Evangelho é só mudar um monte de palavra e frase para dizer amar ao próximo como a si mesmo, a gente vai dizer, cara, como é que eu fui no chá? Então, brincadeira. Porque a brincadeira é para dizer que no final das contas a mensagem é uma só. É uma só. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Ela nos prescreve indulgência, porque a indulgência, com ela precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se acostuma fazer. Apresenta-se uma pessoa rica e todas as atenções
diferenças lhes são dispensadas. 887, ainda complemento. Jesus também disse, 2 pontos, amai os vossos inimigos. Bem-aventurados e misericordiosos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Já foi além. Certo. Resposta dos espíritos. Certo. Ninguém pode voltar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Agora alguém pensou, eu não posso xingar o coroinha todo santo dia. Não. Não foi isso que Jesus entendeu e tentou dizer. Amar os inimigos é perdoar, de novo a palavra, perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. Posso fechar o livro dos Espíritos? Amém. Porque ficava fechando já por conta o tempo inteiro. Foi para um lado, foi para o outro, voltou, parou, correu de novo, esperou, foi para trás, voltou para o mesmo ponto. O que, afinal de contas, é ser bem-aventurado, sendo misericordioso. Deixa eu ler os Espíritos no final, porque a resposta por dentro dele. Mas o ponto em questão, ele vai estar aqui. Um sacrifício mais agradável a Deus. Eu sempre deixo para fazer a leitura para ninguém falar, o Pedro disse, não, o Evangelho. Se, portanto, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que vosso irmão não tem algo contra vós, deixai vosso donativo aos pés do altar. E ide, antes de mais nada, vos reconciliar com o vosso irmão. E só depois voltai para oferecer vossa oferta. De novo, Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ensinou ao homem que o sacrifício mais agradável ao Senhor é sacrificar o seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso perdoar, e se cometemos alguma injustiça contra um de nossos irmãos, é preciso tê-la corrigida. Então, só assim a oferenda será agradável, pois virá de um coração puro e isento de qualquer mau pensamento. O sacrifício mais agradável a Deus, quando se fala que é sacrificar o seu próprio ressentimento, é sacrificar o seu próprio ego. É literalmente um autossacrifício. Se for falar de uma maneira mais polida e poética, junto ao que tem no Evangelho, é o sacrifício do velho homem. É o abrir mão daquilo, não, um sacrifício de entrega para dizer, aquilo que eu posso te entregar para subir. Não. É um sacrifício para mostrar que, isto aqui que não ajuda, que não serve, que não é o que se busca, eu deixo de lado. Eu abdico. E abro a porta para esse amanhã. Ser misericordioso não é sair agora na porta e falar assim, Deus, eu perdoo todo mundo. E Schmidt, está dizendo perdão para você. Não é sobre isso. É um processo muito mais demorado, honestamente. É um processo muito mais gradual. Ser misericordioso está no pequeno. As grandes ações, elas não estão no grande. Mas são grandes ações. Grandes ações, no exemplo bobo que eu jurei não me tornar esse tipo de pessoa e eu virei. Tá? Que diz que um sorriso muda um dia. Achava o horror quando dava na evangelização. Eu levava para a tia Zoida, eu chamava a Zoida na época de tia Zoida, para quem conhece a Zoida. Eu pensava assim, 10 anos. Olha um sorriso. Placas na casa espírita. Dê um abraço, meu irmão. Um sorriso contigo. Um sorriso. Aí tu envelhece, tu tem filho, tu chora por cena de filme aleatório, por uma coisa que tu lê olhando pro neném, e aí tu vê que muda. E isso é perdão. Como assim perdão? Isso é perdão. É perdoar a nossa própria falta de não conseguirmos sermos melhores. E quem entende isso buscando que o perdoar-se está em uma forma de trabalho, em uma forma de desejo pelo bem do próximo, o perdão se torna algo que não é mais... Eu tenho uma teoria real, teoria do Pedro. Ninguém está do meu lado soprando no ouvido. Eu tenho essa teoria, eu falei em casa, ele pode dizer, faz sentido.
Se a Nicole, minha esposa, diz que faz sentido, então não tem como eu estar errado, porque geralmente eu estou errado. Que a máxima é: tudo que a gente estuda no final das contas, que tem que ser caridoso, tem que ser misericordioso, tem que ser benevolente e indulgente. No final das contas, a gente caminha por um trajeto em que o objetivo é não ter nada disso. Porque ninguém vai precisar perdoar. Ninguém vai precisar ser indulgente. Ninguém precisa ter resiliência. Porque chegaremos num ponto onde, através do exemplo, o mundo muda, nós mudamos e a gente simplesmente vive nessa faixa, nesse estado, nessa condição. E de novo, né? Tem que perdoar porque alguém se ofende. Quem não se ofende, quem é indulgente, aí já acaba sendo quem já é indulgente, quem entende o próximo, quem tem empatia, quem ama Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a si mesmo, simplesmente vive o preceito, vive a máxima e, de novo, somente vive. Porque não existe necessidade de reparar, ajustar, somente de trabalhar e progredir. Ponto 8h31. Desculpa, gente, 1 minuto. Eu ainda vou melhorar isso, não consigo. Eu sempre tenho. Mas vamos em frente. O tema é bom, o tema é válido. 30 minutos é pouco. Aí tem que correr. Sempre tem que correr. Tem que organizar melhor as ideias às vezes. Mas, gente, coisa boa ter voltado. Poder conversar com vocês. Estou com calor agora, que coisa boa, mas não vou tirar o casaco porque eu não sou louco. Aí estou gripado depois. Mas tem sido uma noite válida para todos. Assim a gente deseja. E vamos fazer então um encerramento do trabalho, já com o passe no salão. Isso, né, pessoal? Então já faremos a prece de encerramento com a hipoterapia, como deseja chamar, ou com o passe geral aqui entre nós, certo? Aquela máxima de quem sente a necessidade de fechar o olho, fechar a musculatura. Esse momento ele é único. Esse momento ele é único, ele é singular, ele é especial. Então cada um experiencia e aproveita a sua forma. A verdade é essa, sobre isso. Mas de maneira única, iniciamos dessa maneira. Não se trata de oração, não se trata dessa filosofia, dessas energias, assim. E como isso é sim orar, nós iniciamos sempre ao agradecer. Com um agradecimento. Porque quem ora agradece. Quem ora saúda a vida, celebra a vida. A vida de dificuldades, a vida de alegrias, a vida que mostra desafios, mas que nos permite por eles crescer, que nos permite por eles sermos melhores. E se ainda possível não é sermos aquilo que buscamos ser, continuemos tentando. A vida é sobre tentar. A vida é sobre acertar e errar. Mas principalmente ela é sobre continuar buscando, trabalhando, nos esforçando para sermos sim aquilo que tanto desejamos. Sermos o exemplo, sermos o norte, sermos também guia para o outro, que possamos ser guiados e que Deus assim queira que possamos também guiar. Perdoar e que possamos nos conhecer, nos respeitar e entender